Agora sim, conexão com Porto Alegre, campo e cidade de Porto Alegre, Antônio da Luz. O Vlamir Brandalize praticamente reclamou entre aspas, né? O Sérgio Braga também reclamou que a diferença é o câmbio, né? Para quem está vendendo produtos exportáveis. Mas para nós brasileiros, de forma geral, a gente precisa desse câmbio sossegado como está hoje, né, Antônio? Bom, eu não vou comentar em cima de comentários das pessoas. O que eu posso dizer é que a taxa de câmbio é uma das coisas mais perigosas dentro de uma economia, é a taxa de câmbio. E aí é a minha opinião, tá? Sem ter ouvido os comentários anteriores, eu acho que a gente querer ter mais competitividade em cima de um câmbio elevado é querer ser musculoso tomando anabolizante. Essa é a minha opinião. Acho que quer ser musculoso vai fazer academia. Quer ser competitivo, vai tirar sujeira debaixo do tapete. É assim que nós crescemos como nação. O agronegócio só é um setor competitivo e vende seus produtos. Agora, em 2020, vendeu para 202 países do mundo. Nós só atingimos esse nível no agronegócio porque a gente não está preocupado com câmbio, a gente está preocupado em competitividade, em tecnologia, em melhorar as nossas lavouras, em produzir mais por hectare, em produzir mais com menos custo, botando mais máquinas, mais ciência, mais tecnologia. A indústria faz 30 anos que reclama câmbio. Onde é que está o agronegócio e onde é que está a indústria? Vamos copiar o modelo que deu errado deles? De jeito nenhum. Nós temos que ser competitivos com qualquer nível de câmbio. E câmbio que volatiliza muito é péssimo, péssimo. Nossos custos de produção subiram 7% no mês passado por conta do câmbio. Então vamos olhar aos dois lados da moeda e não apenas um. Tá, mas assim, além do que, né, Antônio, nós temos a procura incessante de se manter dentro da regra do jogo, ou seja, não gastar mais do que recebe, lei do teto, lei da responsabilidade fiscal. Acho que esse é o caminho, né? Sim, inclusive hoje tem uma notícia do Ministério da Economia, tem duas notícias muito importantes hoje, né? Três até, mas que tem a ver muito com a economia e está mexendo bastante no mercado financeiro. A primeira delas, a projeção que o governo está fazendo para o déficit, né? Nós devemos fechar 2019, a gente fechou o nosso déficit com 75%. Sim. E nós devemos ir para o ano que vem para um déficit de 94% do PIB. E podendo chegar a 100% ali, mais ou menos entre 24% e 25%, se nada for feito, nós deveremos entrar em 100% do PIB, o que realmente é uma coisa muito ruim. Aí alguém vai me dizer assim, não é ruim não, porque o Japão deve mais de 100%. Realmente, o Japão deve mais de 100%. Só que a média de vencimento dos títulos do Japão são 35 anos. Nós aqui é 3. Então é a mesma coisa que eu dever, sei lá, 200 mil reais. Uma coisa é eu dever 200 mil reais num cheque especial, outra coisa é dever num financiamento imobiliário, completamente diferente, né? Um eu tenho 35 anos para pagar, o outro eu tenho no final do mês. Então, mas é a mesma dívida. Então, nós não podemos chegar nesses níveis de endividamento e o Ministério da Economia, ele retoma o assunto das reformas. É importante fazer reformas, é importante fortalecer o teto, é importante nós robustecermos o cuidado com o dinheiro público. Nós nunca podemos esquecer o que o governo Dilma fez, para justamente nós não repetirmos o mesmo erro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Rogério Marinho, o ministro Rogério Marinho, também está... Agora saiu aquela lei do saneamento básico, que foi uma das coisas mais maravilhosas que foram feitas até agora por este governo, que simplesmente tira o monopólio das estatais para a gente cuidar da questão do fornecimento de água, fornecimento de esgoto. Muito bem, temos um novo marco de saneamento, uma coisa super moderna, para que não só a gente tenha um serviço público, mas ele deixe de ser caro como é hoje. Foi promessa de campanha, promessa cumprida. No entanto, João Batista, aí o ministro Rogério Marinho, lá nos editais que está fazendo, privilegiando as estatais, essas que até hoje nos mantêm na escuridão em termos de fornecimento de água e de tratamento de esgoto. Que negócio é esse? Então, brigaram de novo. O Ministério da Economia e do Desenvolvimento lá do Rogério Marinho brigaram de novo. E uma terceira notícia que também está mexendo muito com o mercado, e essa de maneira incômoda, é o projeto de lei da proposta orçamentária que o governo encaminhou para o Congresso, que tem lá a abertura de 51 mil cargos em 2021, através de concursos públicos, etc. Então, quer dizer, a gente precisa desinchar essa máquina. Como é que a gente vai diminuir gasto contratando 51 mil pessoas? Então, é aquela coisa, né? De um lado, nós temos uma
uma equipe econômica brilhante, uma equipe econômica que tenta botar a casa em dia, botar as coisas em dia, mas infelizmente a gente tem outras forças e governos são assim, eles são múltiplos, enfim, que tentam aumentar o gasto, né? Então é aquela coisa, um puxa de um lado, um puxa do outro, e aí vamos ver onde vai dar. Pois é, nessa linha da responsabilidade, agora teve um seminário, agora de manhã, promovido pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, onde o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, o Dr. Valderi Rodrigues, reforçou o compromisso da equipe econômica do presidente da República na manutenção do teto dos gastos. Nós não vamos furar o teto dos gastos, disse ele, e o auxílio emergencial encerra nesse ano e não vai ser transferido para o ano que vem. É por isso que o dólar está caindo, né, Antônio? Claro, aí o dólar alivia, mas é que não é o dólar que alivia, né, João? Sim, é o sim. real que ganha força. Sim. Por quê? Porque se eu tenho uma perspectiva melhor para a economia brasileira, o real ganha força. E isso está acontecendo hoje. O real está ganhando força, porque o Ministério da Economia está deixando muito claro o seu compromisso, não só em manter os gastos sob controle, apesar das tentativas de outros de furar. Aliás, os mesmos que faziam essas barbaridades no governo Dilma, diga-se de passagem. As forças são as mesmas, só mudam os personagens. Mas está ali a equipe econômica, e que bom que o presidente Bolsonaro apoia a equipe econômica para que mantenha os gastos nos eixos e possa até melhorar o ambiente fiscal, reduzindo o gasto através de reformas. O Brasil, ele não adianta botar band-aid, ele precisa ser reformado, porque ao longo de muitas décadas o nosso país foi tomado por cartórios, corporações e cartéis. Então só tem um jeito de quebrar isso, que é fazendo as reformas que o país precisa. O pessoal... a sociedade brasileira, eu ia falar ao eleitor, a sociedade brasileira sabe muito bem disso que você está falando e concorda, veja os índices de aprovação do Bolsonaro. Isso que é importante, as pessoas percebem a necessidade de nós mantermos o cinto apertado para a gente sair desse buraco, né, Antônio? Não é diferente nas famílias, João Batista, não é diferente, as famílias só estouram a história antes, né? Mas o governo não é diferente de uma economia familiar. Nós, às vezes, os filhos da gente precisam de coisas que a gente não pode dar, ou querem coisas que a gente não pode dar, mas às vezes a gente não pode dar nesse momento, pode dar depois. Agora, se eu comprometo o meu lado financeiro, eu começo a me endividar, vai acontecer de eu ter que tirar mais dinheiro da minha família porque eu estou pagando mais juros. E aí, se o meu filho não tem as coisas hoje, ele vai ter menos ainda amanhã. Então, nós precisamos ter, sim, um cuidado com a coisa pública, nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público, nós temos que entender que todos os dias o sol nasce. Então, eu não posso viver só hoje, eu tenho que olhar para o amanhã também para não prejudicar as gerações futuras. Muito bem analisado, doutor Antônio da Luz. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É uma injeção de ânimo aqui em quem nos assiste no Tempo e Dinheiro. Obrigado, Antônio. Até amanhã. Até amanhã. Grande abraço. Muito bem. Sempre lembrando, né? Porque a solução, claro, para você... você não vai botar auxílio emergencial no ano que vem? Claro, você vai aumentar o Bolsa Família. Mas como é que você vai fazer, né? Vai deixar as pessoas desassistidas? Não, a tendência, a necessidade é de você gerar emprego onde cada pessoa acaba suprindo as suas necessidades com o seu próprio ganho. Mas como é que você vai fazer isso sem estimular a economia com dinheiro público? Não, destrave a economia que haverá investimentos e nós seremos um país de primeiro mundo. Uma tentativa de ser um país sério. É isso que a gente persegue aqui no Tempo e Dinheiro já há muito tempo.